Oi, povo querido, povo amado aí do outro lado da telinha. Sejam bem-vindos ao canal Conectados em Cristo. Deus seja louvado por essa oportunidade que temos de estar juntos e dividir mais uma vez uma mensagem bíblica. Que essa mensagem possa falar ao seu coração e que as bênçãos de Deus sejam reais na sua vida através do testemunho dos personagens que veremos hoje. E para hoje nós temos um tema que talvez você pense: Mana, como é que esse tema, não leve desaforo para casa, se encaixa com a mensagem bíblica, se encaixa na palavra de Deus? Deus, em sua infinita sabedoria, deixou para nós vários relatos, e relatos bíblicos estes que nos valem hoje, para que nós possamos ter as atitudes certas diante das dificuldades e situações que nos acontecem, pois, assim como o personagem de hoje sofreu, nós também podemos nos encontrar em sofrimento como ela. Sim, é uma mulher. E hoje nós vamos falar sobre uma família, a família de Elcana, que tinha duas esposas, Ana e Penina. Esse relato encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e 2, que eu já deixo como tema que você possa ler os dois capítulos e se inteirar melhor da história, como tudo ocorreu. Mas trarei um breve resumo para que você possa entender onde eu quero chegar com o tema de hoje. A Bíblia fala que Elcana tinha essas duas esposas, que a Penina tinha filhos e filhas, e já Ana, ela não tinha, tadinha. Ela não podia gerar filhos, e isso lhe trazia tristeza. Mas a Bíblia também fala que todos os anos, ano após ano, Elcana subia com as duas esposas e seus filhos até a cidade de Siló, para junto com o povo de Deus que ali se reunia, adorarem ao Senhor, entregarem suas ofertas e participarem de todas as festividades religiosas que aconteciam naquela localidade. E era nesse momento que Penina se aproveitava da situação de Ana, pois Ana, por não poder dar filhos, carregava uma grande tristeza. Mas Penina, por outro lado, se aproveitava desse ponto fraco de Ana para humilhá-la. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 1, verso 6, que Penina irritava Ana excessivamente. Então nós podemos verificar que Penina era bem usada, pelo inimigo. E como é que pode isso? Primeiro ponto que eu quero ressaltar, antes de chegar ao nosso objetivo da mensagem de hoje. Penina não subia junto com toda a família para adorar ao Senhor? Penina não fazia parte então do povo de Deus? Não era considerada, assim dizer, uma mulher de Deus? Esse ponto é algo que nós precisamos nos aperceber, que eu e você não sejamos peninas na vida de alguém. Que nós não sejamos usados pelo inimigo para humilhar ou sujeitar o nosso próximo que não tem a mesma condição que eu, seja qual for ela. Aqui, no caso de Ana e Penina, Penina humilhava, irritava. Penina era nas mãos do inimigo uma ferramenta para levar tentação, sofrimento e tristeza ao coração de Ana. Mas nesse ano aconteceu algo diferente. Deus agiu na vida de Ana de forma grande e poderosa. E nós veremos qual foi a atitude de Ana. Ela não levou desaforo para casa, pois relata a Bíblia que nessa mesma ocasião, Ana não quis comer. Ana estava muito triste. Provavelmente já tinha sofrido ali, as acusações, as chacotas da sua rival Penina. E ainda aqui no capítulo 1 de 1 Samuel, verso 8 diz que Elcana, o seu marido, perguntou a Ana: por que choras e por que não comes? Ana, a partir desse momento, já começou a ter as atitudes corretas para não levar desaforo para casa. Atitudes essas que eu e você devemos sim tomar, por exemplo. E ele continuou perguntando: e por que está mal o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Esse marido conhecia a tristeza do coração da sua esposa. Mas mesmo Elcana sendo um marido bom para Ana, não era o suficiente. Não gerava no coração dela um contentamento. Contentamento este que só o Deus Todo-Poderoso podia gerar. E a Bíblia diz que todas as vezes que Elcana subia a Siló para adorar o Senhor e ali sacrificava, ele partia as porções do sacrifício entre suas esposas. Dava a parte de Penina, de seus filhos e filhas, mas ele reservava uma parte mais excelente para Ana.
Veja que marido querido ela tinha. Mas, como disse, ainda não era o suficiente. Ela carregava no seu coração uma grande tristeza. E maior tristeza porque todos os anos Penina era usada pelo inimigo para trazer mais tristeza ao coração dessa mulher. Mas continuemos observando o comportamento dela. Primeiro, ela não comeu, por isso devia estar em jejum. De certa forma, vemos aqui uma consagração, um jejum sendo feito. Ana estava se separando, se santificando para um propósito mais especial. Talvez até mesmo sem ela se aperceber, pois ela teve uma atitude diferente nesse ano. Ela não ficou só suportando os insultos e as humilhações da sua rival. Levou tudo até diante do Senhor. Pois, no verso 10, ainda do primeiro capítulo, vemos que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E daqui por diante, vemos um outro ponto. Primeiro, vimos que Ana estava em jejum, mesmo que talvez sem se perceber, mas devido à tristeza. Segundo ponto, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela derramou-se aos pés do Senhor. E nessa atitude, podemos notar que Ana deixou de olhar para o lado, para os seus problemas, e começou a olhar para o alto, para aquele que podia mudar a sua história. A Bíblia relata que ela se dirigiu até o templo, chegou-se até o altar de Deus e ali orava. Em meio às palavras e às lágrimas, ela externava todo o seu sentimento. E nesse momento, também vemos um outro personagem entrar na história de Ana. Personagem esse que também pode surgir na minha e na sua vida quando estamos passando por problemas. E foi o sacerdote Eli. Independente de ser um sacerdote ou de ser uma pessoa comum, pessoas assim também podem aparecer na nossa vida nos julgando. Pois ali, ainda no mesmo capítulo, percebemos que o sacerdote Eli aproxima-se de Ana quando ela já havia se achegado ao altar de Deus para orar e para chorar a sua dor. Ele aproxima-se dela, mas não com o intuito de ajudá-la, mas com o intuito de julgá-la. Pois ele perguntou a ela: até quando continuarás embriagada? Queridos irmãos, assim como Ana, nós também, nos nossos momentos de dificuldades, podemos nos encontrar com pessoas assim. Pessoas que muitas das vezes vão nos trazer palavra de desânimo, palavras que não vão nos levantar, nos pôr de pé, mas sim tentar nos derrubar ainda mais. Mas que eu e você não possamos dar ouvidos a isso, porque essas palavras não vêm do trono de graça do nosso Deus, mas sim são tentativas do inimigo para nos fazer desistir de implorarmos, de clamarmos e de recorrermos àquele que pode resolver o nosso problema. Pois Ana estava saindo de uma situação de comodismo, que ela vinha ano após ano sofrendo pelo mesmo motivo de não poder gerar filhos. Mas diante de uma atitude nova, o inimigo sempre vai se levantar para tentar te impedir de alcançar as bênçãos que Deus tem para você. Que eu e você possamos sempre sair da zona de conforto e buscar em Deus aquilo que é o nosso sonho, aquilo que tem sido plano para a nossa vida. A vida de Ana até então tinha sido marcada pelo desespero de não poder ter filhos e pelas tentações que sempre passava todas as vezes que se encontrava com Penina. Mas nós podemos notar que mesmo passando por todas essas dificuldades e que ano após ano sofria as irritações de sua rival, Ana não buscou a vingança. Ela obedeceu a Deus e buscou nele a estratégia para calar a boca do inimigo que através de Penina a irritava e a entristecia. Ana teve uma vida de oração. Ela colocou nas mãos de Deus, aquele que pode resolver todos os seus problemas, todas as afrontas, todas as injúrias, todas as humilhações, todas as suas tribulações e tristezas. Que possamos seguir o exemplo de Ana e não procurar por nós mesmos a vingança, pois a palavra de Deus diz que a vingança, ela pertence ao Senhor. Que possamos não levar desaforos para casa, assim como Ana, nessa ocasião, não levou. Ela derramou aos pés do Senhor todas as tristezas e todas as angústias que vinha passando. E Ele a respondeu. Ana pôde louvar a Deus e contar a todos o testemunho das bênçãos de Deus na sua vida, pois o Senhor lembrou-se de Ana.
e ela gerou a Samuel. E além desses passos que nós vimos até agora que Ana precisou passar, ela jejuou, talvez sem saber, ela orou, ela se derramou aos pés do Senhor, ela não aceitou o julgamento do profeta Eli, que achava que ela estava embriagada, ela não se acomodou, ela não aceitou ficar mais aquele ano sofrendo as injúrias e as humilhações que vinha sofrendo. Ela se colocou diante de Deus, mas vemos que ela também esperou, pois todas as bênçãos de Deus, além de serem condicionadas, elas também têm um tempo para acontecer. Tempo este que nós devemos ter consciência também. Deus nem sempre vai de maneira instantânea responder às nossas orações e nos gerar as bênçãos de uma hora para a outra. Ana precisou esperar 9 meses para ter a sua bênção no colo, para tê-lo junto ao seu peito, para ter o pequeno Samuel junto de si. E nós, na grande maioria dos casos, também teremos que aguardar o tempo ideal das bênçãos de Deus na nossa vida. Pois quando alcança a plenitude do tempo, né, assim que diz a palavra, a bênção vem. Que eu e você também possamos carregar essa certeza em nosso coração. E decidirmos que sempre que formos afrontados, humilhados, e seja onde for, que possamos lembrar do exemplo de Ana, que não levou desaforo para casa, mas que também não agiu conforme as suas forças, conforme o que ela pensava ou o que ela queria. Ela recorreu a Deus e colocou diante do Senhor, lá onde ela estava, em Siló, toda a situação que ela vinha sofrendo. E ali ela viu o basta do Senhor em tudo aquilo que ela estava vivendo e pôde ser uma pessoa alegre e feliz e contar as maravilhas do Senhor. Veja o que ela diz no capítulo 2, verso 1. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E mais, veja o verso 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Confie em Deus, assim como Ana confiou. Deus tem sempre estratégia para tudo. Ele é infinitamente sábio. E você verá na sua vida as grandes bênçãos do Senhor acontecer. Que possamos pedir ao Espírito Santo a sabedoria que Ana teve para lidar com essa situação. E não voltar para casa com o desaforo que sofreu, mas voltar para casa com a bênção na mão e testemunhar do poder daquele que pode todas as coisas. Gostaria de orar junto com você. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sempre tomar as atitudes certas diante das dificuldades que se levantam na nossa vida. O Espírito Santo fique conosco e nos dê a sabedoria necessária, pois somos falhos, Senhor, e não queremos agir da nossa própria força. Ajuda-nos em todas as situações, é o que te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe vocês, amados, pois bênção nunca é demais. Tchau, tchau.